Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao blog Educação, onde juntos construímos conhecimentos. Hoje nós vamos falar sobre os sinais de pontuação. Nós vamos falar sobre o ponto final. Para que serve o ponto final? Ele indica que a frase acabou, que a frase terminou. Nós temos os dois pontos. Eles são usados para indicar que alguém vai falar. Nós temos o travessão, que aparece antes da fala. Nós temos o ponto de interrogação, que é usado para fazer uma pergunta. Nós temos a vírgula, que é usada para dar uma pausa na leitura, para separar expressões. E nós temos também o ponto de exclamação, que indica admiração, espanto, medo. Nós vamos fazer a leitura desses sinais. E vamos ficar muito atentos. A professora vai apresentar vários sinais de pontuação, mas nós vamos ficar atentos ao ponto final, a vírgula, dois pontos e o travessão. Combinado? Então, vamos lá. Estes são os sinais de pontuação. Apresento para vocês o ponto final, a vírgula, ponto e vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação, parênteses, reticências, que são os três pontinhos, e nós temos também as aspas, tá? Lembrando que hoje nós vamos ficar atentos ao ponto final, vírgula, travessão, dois pontos e ponto de interrogação. Então, olha só. Ponto final. Ponto final, ele vem no final da frase, no fim da frase. Ele indica que a frase acabou, que não acabou, tá? Pode ser continuar na mesma linha, letra maiúscula. Aí é feita uma outra frase para completar a oração. Mas o ponto final indica que a frase acabou. Aí nós temos a vírgula. Olha a vírgula. Ela é usada para darmos uma pequena pausa, um respiro durante a leitura. Ou para separar palavras, como fui ao supermercado e comprei macarrão, feijão, batata e cebola. Então, macarrão, respirei, vírgula. Batata, respirei, tá? Então, a vírgula é usada nessas situações, para uma pausa na leitura ou para separar palavras. Depois, nós temos o ponto de interrogação, que ele é usado quando nós estamos fazendo uma pergunta. Qual o seu nome? Essa entonação de voz, se eu ler qual o seu nome. Agora, se eu leio com ponto de interrogação, qual o seu nome? Olha como dá diferença na entonação. Então, o ponto de interrogação, ele é indicado para quando nós estamos fazendo uma pergunta. A nossa entonação de voz muda, tá? Aí nós temos agora aqui, olha, os dois pontos. Os dois pontos, eles são usados para enumeração. Por exemplo, na escola, vamos precisar de dois pontos. Lápis de cor, caneta, lapiseira. Então, serve para fazer uma enumeração, para fazer uma citação. Quando eu digo que alguém está falando, também. A menina falou, dois pontos. Na outra linha, parágrafo, olha, o travessão, letra maiúscula e o que a menina vai falar.
Combinado? Então, para que haja um diálogo, eu vou terminar. A menina falou. Eu uso 2 pontos. Vou para outra linha. Parágrafo. Travessão. Letra maiúscula. E escrevo frase. Então, vamos treinar? Nós vamos aqui fazer a pontuação de um diálogo, de uma piada, na verdade, mas é um diálogo. A piada abaixo foi escrita sem os sinais de pontuação. Leia a piada e coloque os sinais adequadamente. Então vamos lá. O freguês entrou na loja de animais e disse ao vendedor: qual o sinal de pontuação que indica que alguém vai falar? E quando a professora falou para vocês assim, quando alguém vai falar, lembre-se, parágrafo, travessão, letra maiúscula. Queria um papagaio que fosse especial. Chegou na hora certa. Temos um bilíngue. Se levantar a pata direita, ele fala inglês. Se levantar a pata esquerda, ele fala francês. O freguês olhou para o papagaio e não se conteve. Faltou um E aqui. E não se conteve. Ah, não faltou não. A professora colocou o E antes aqui. Fez, então, sua última pergunta ao vendedor. Se ele vai fazer a última pergunta ao vendedor, que sinal de pontuação que nós vamos usar aqui? O que acontece se eu levantar as 2 patas? O papagaio não se conteve e lhe respondeu: aí eu caio. Então, quais são os sinais de pontuação que nós vamos utilizar aqui? Lembrando que nós estamos dando ênfase ao 2 pontos, travessão, ponto final, a vírgula, ponto de interrogação e aparece também o ponto de exclamação. Após fazer a pontuação, vocês irão reescrever a piada abaixo, lembrando-se sempre dos sinais de pontuação e da paragrafação, tá? Lembrando que todo parágrafo nós precisamos de dar um espaço. Lembra lá que a professora do 2º, do 3º ano ensinou a colocar um dedinho na margem? Ou então um palitinho? Esse é o parágrafo, não pode se esquecer disso, tá certo? Agora, nós vamos vir para a 3ª e última atividade. Organize o texto que conta um pouco do filme Os Aristogatas, de modo que possa ser compreendido. Olha só, o texto ele está todo aglutinado, as palavras estão todas juntas, mas ele apresenta pontuação. O que será feito? Será separadas as palavras de forma com que consigamos ler. Lembrando que preciso fazer parágrafo, porque nem parágrafo tem aqui. Para fazer essa leitura, seria assim, ó. Os aristogatas mostram uma família de gatos da alta sociedade francesa que, com a ajuda de um gato de rua e sua turma, tentam achar o caminho de casa depois que são sequestrados pelo mordomo de seus donos. Nós fazemos a leitura dessa forma? Nós não fazemos, né? Então, uma dica: vocês podem pegar o lápis de cor e separando separa a primeira palavrinha. Aristogatas, separa. E assim, palavra por palavra. Depois que fizerem essa separação, vocês irão fazer a reescrita desse parágrafo de forma que se consiga ler. Qualquer dúvida sobre isso,
Estamos à disposição. É só pedir para a professora avisar a professora Danila para retomar esse assunto. Até mais!